Enquanto Fera fica entre a vida e a morte no hospital da prisão, Wolverine é devorado por uma criatura que se alimenta de carne humana. Durante a madrugada no Santuário do Mago Supremo, que fica em Nova York, uma pessoa grita desesperadamente. Desse modo, vemos que se trata de um sonho que o Doutor Estranho teve. E no instante em que o seu assistente Wong pergunta o que houve, o mago responde que teve uma premonição sobre o surgimento de um grande mal que está adormecido por séculos e que ele não sabe se consegue deter. Enquanto isso, na prisão de segurança máxima, conhecido como a Jaula, vemos Caleb Tillys mostrando para o outro guarda que se chama Axel um corpo paralisado em um local do presídio que ninguém conhece. E quando o agente impressionado pergunta como aquilo é possível, ele responde que a jaula foi construída em cima de uma prisão francesa no século XVIII e que o tal sujeito deve ser um prisioneiro dessa época. E quando o curioso toca no corpo, a criatura bizarra segura o seu pescoço. Depois voltamos para Wolverine, que está preso em um buraco por ter brigado com outros presos. E como o coitado não tem muito o que fazer naquele local a não ser pensar, ele faz uma retrospectiva das últimas semanas para tentar entender melhor tudo o que está acontecendo, e percebemos que ele ainda suspeita que o culpado pelos pesadelos aparentemente reais que ele está tendo matando outras pessoas deve ser do Apocalipse, pois se tornou um dos seus cavaleiros recentemente. Naquele momento, Zoiudo aparece dizendo que está ali para levar comida para ele escondido. E enquanto desce a bandeja, ele informa que Hank foi esfaqueado. Desse modo, Wolverine fica preocupado e pergunta se o Hank está vivo. E quando Zoiudo informa que ele está vivo no hospital da prisão, Logan pede para um amigo ficar ao lado de Hank o tempo todo, pois os caveiras irão tentar matá-lo depois daquela briga. Com isso, Zoiudo diz que ele pode confiar, pois irá proteger o Hank. E quando ele vai embora, Logan fica ainda mais angustiado por saber que o Fera corre um grande perigo. Com isso, vemos o homem citado no hospital em cima de uma maca todo ensanguentado. E de acordo com os guardas que tomavam conta do quarto, o pobre coitado ficou a noite inteira sem atendimento por ordem do próprio diretor e que aquilo já é desumano. Ao ouvir aquilo, o outro guarda diz que um mutante vale menos que um cachorro e que ele nem merece um tiro de misericórdia. Em seguida, um dos caveiras aparece disfarçado e os guardas deixam ele entrar livremente para terminar o serviço. Voltando ao local secreto, vemos Caleb apontando uma arma para o sujeito que segurava o outro guarda. E quando o bicho pergunta se aquele lugar ainda é a prisão da morte, Tillys informa que só vai responder quando ele soltar o seu amigo. Desse modo, a criatura pergunta por que eles o libertaram e Caleb responde que quer que ele mate uma pessoa. Com isso, ele diz para os guardas que eles precisam dizer uma palavra para libertá-lo do feitiço e que irá cumprir com o trato, pois matar é sua especialidade. Enquanto isso, vemos Nick Fury escondido em um beco, e quando ele acende um charuto, Calafrio aparece atrás dele e o coronel toma um susto. Desse modo, o indivíduo diz que não teve a intenção de assustá-lo e Fury informa que tem outro serviço para ele. Em seguida, ele mostra a foto do agente Brent Jackson dizendo que algo nele não cheira bem e quer que ele descubra o que é. Com isso, voltamos para Logan e percebemos que alguém jogou mais um bilhete. E quando ele lê, descobre que Apocalipse não tem nada a ver com seus pesadelos, pois o tal amigo foi direto ao assunto dessa vez. Ou seja, Wolverine agora sabe quem está por trás de tudo aquilo. Naquele momento, Caleb aparece com um lava-jato mandando água para cima do mutante. Dessa forma, o baixinho marrento pergunta se aquilo é o máximo que ele pode fazer, e Tillys o provoca dizendo que o amigo dele sabe muito bem do que ele é capaz e comenta que ele já deve estar morto. E antes de Logan mostrar sua raiva, ele começa a ficar zonzo e Caleb diz que ele foi drogado com aquela água e manda Axel pegá-lo, pois o Mutuna tem um encontro. Enquanto isso, próximo dali, vemos um grupo de soldados em um barco se aproximando da ilha onde fica a prisão. Dessa forma, eles usam um código de acesso para atravessar a barreira e o campo supressor faz uma abertura permitindo a passagem. E depois de escalarem a montanha, eles armam um dispositivo no meio do caminho e continuam avançando. Nesse interim, vemos um dos caveiras entrando no quarto onde Hank está. Em seguida, ele puxa um punhal dizendo que os caveiras não deixam nada para trás e se prepara para enfiar no coração dele. Naquele momento, Zoiudo surge atrás dele impedindo o covarde. E quando o miserável cai no chão, Zoiudo diz que irá defender o amigo e pega a faca que o safado deixou cair. Depois voltamos para o esquadrão que está à procura do Wolverine. E quando um dos macacos se assusta, dois guardas aparecem para ver o que é e um dos soldados mata os dois.
E quando voltamos para Logan, que está sendo despertado com um arranhão no rosto, ele abre os olhos enxergando aquele bicho horroroso e o sujeito diz que faz muito tempo que não saboreia sangue humano. Em seguida, ele diz que o seu nome verdadeiro é Malvaz e que também é um prisioneiro, pois foi condenado pelo Mago Supremo do passado por ter cometido vários crimes e o arranha novamente com suas unhas. Enquanto isso, vemos Caleb e Axel assistindo tudo do outro lado da porta, e Tillis informa que assim que o monstro matar Wolverine, eles irão acabar com ele. Em seguida, o bicho diz para Wolverine que sabe sobre a traição que os idiotas que fizeram um trato com ele estão planejando, e que eles terão o que merecem em breve. E quando ele volta a saborear a carne de Logan, Caleb, que estava assistindo, fica surpreso em ver como o monstro está devorando o mutante. Voltando à sala onde está o Fera, vemos o Caveira mandando o Zoiudo devolver a faca. Dessa forma, o coitado, que estava muito assustado, enfia a faca no nazista e continua furando infeliz, dizendo que está cansado de ser maltratado naquele lugar. E quando o Hank acorda pedindo para Zoiudo parar com aquilo, uma pessoa entra no quarto perguntando se o Logan andou treinando o McCoy por ver aquele homem todo furado, e Hank fica surpreso em ver quem é. Depois voltamos para Wolverine e percebemos que o monstro devorou vários pedaços do mutante. Desse modo, o bicho diz que o poder místico dele vem do consumo de carne humana e que a dele é muito revigorante. Com isso, Logan fica pensando que sem o fator de cura ele não vai durar muito. E para piorar, a aberração arranca o olho do mutante. E enquanto ele segura o olho dizendo que as propriedades especiais da carne de Logan restaram boa parte de seus poderes, ele percebe que outros estão surgindo naquele lugar e degusta o olho, informando que irá partir antes de todos chegarem. E quando ele desaparece dizendo que espera encontrá-lo novamente, Tillis aparece furioso pelo bicho ter se teleportado antes de terminar o serviço e informa para Axel que eles mesmos terão de matar o Wolverine, pois o diretor vai arrancar o couro dele se descobrir. Ao ouvir aquilo, Logan informa que ele próprio irá arrancar o couro dele e que ele diz que ele não está em condições de ameaçar ninguém. Dessa forma, o baixinho invocado diz que não é ameaça e que de alguma forma ele irá pegá-lo por tudo que ele fez, não só com ele, mas também com seu amigo Hank. E no instante em que Logan o aconselha dormir sempre com o olho aberto a partir daquele dia, o sem vergonha diz que ele não pode fazer nada naquele estado e aponta a arma dizendo que o verá no inferno. E quando Logan manda se lembrar do que ele disse, uma pessoa aparece detonando os dois guardas. E quando o indivíduo solta o Wolverine, ele olha para o sujeito e fica surpreso por ser justamente um dos seus maiores inimigos, o Dentes de Sabre. Bom, meus amigos, esse foi o quarto vídeo da saga Wolverine Caçado. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Frank Thierry, desenhos de Sean Shen e editor-chefe Joey Quesada. Foi publicado no ano de 2001 e corresponde à revista Wolverine Volume 2, número 165, pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.